canal A Voz do que Clama no Deserto. Bendito seja o nome do Senhor. A partir de agora as gravações vão se fazer não somente na igreja, mas também no monte. Eu trago hoje uma mensagem muito interessante, talvez que para resolver ou então para responder à dúvida de muita gente. Por que tanta profanação? Por que a igreja de Jesus Cristo não é como a igreja primitiva? O meu tema hoje é a diferença entre a igreja primitiva e a igreja de hoje. Há uma diferença muito grande. A Bíblia nos mostra que no livro de Mateus, capítulo número 16, no versículo 18, diz a Jesus: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus, ele mostra o fundamento da igreja. Como a igreja foi edificada, ou seria edificada, e já foi. A igreja do Senhor Jesus Cristo está edificada sobre a rocha, sobre a pedra. E essa pedra é o próprio Jesus Cristo. A pedra que os edificadores rejeitaram e que foi posta como principal da esquina. Esse é o fundamento aonde a igreja está sentada. Sim, Jesus Cristo venceu. É um vencedor. Que se a igreja está em cima de uma grande vitória, de um fundamento poderoso. Mas por que então a igreja se tornou vulnerável aos ataques de Satanás? Ok, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3 e versículo 10, ele mostra isso. Ele disse que todo aquele que quiser construir esta casa, que é a igreja, não pode colocá-la em outro fundamento. Sim, mas já existe um fundamento que é Cristo. Este fundamento é esta pedra que Jesus falou aqui. Edifico a minha igreja sobre esta pedra. E Paulo diz que esse fundamento é onde se coloca esta casa. Mas há muitas pessoas construindo casas ou igrejas em cima de outros fundamentos. Outros fundamentos Satanás não vai respeitar. Outros fundamentos o mundo não vai respeitar. Mas sim, sobre o fundamento que se chama Jesus Cristo. Mas também há uns que edificaram as suas casas sobre o fundamento que se chama Jesus Cristo, mas usaram outro material. É possível edificar uma igreja sobre o fundamento que se chama Cristo, ou sobre a rocha que se chama Cristo, e edificar esta casa com outro material. O apóstolo Paulo, nessa mesma carta, ele diz que existem 3 materiais verdadeiros que se edifica com ele a uma casa. Paulo diz: ouro, prata ou pedras preciosas. Essa é a verdadeira igreja, sobre o fundamento que se chama Jesus Cristo. Mas também existe outro material que é falso, que é vulnerável, que queima pelo fogo. E Paulo diz: palha, feno, madeira. Ou então madeira, palha e feno. Olha os 3 materiais ruins e os 3 materiais puros. É possível você edificar a tua igreja sobre a rocha que se chama Jesus Cristo com esse material que queima com fogo. Paulo disse que a obra de cada um será provada pelo fogo. E o fogo prova a obra de cada um. Se for ouro, prata, pedras preciosas, vai ficar mais forte, vai brilhar. Mas se você edifica esta casa, que é a igreja, sobre a rocha que se chama Jesus Cristo, com material como madeira, palha, feno, vai queimar na mesma. Eu vou explicar o que significa isso. Ok, as pessoas para irem abrir igrejas, pregar o evangelho, não estou a falar testemunhar Jesus nas pessoas, e abrir igreja, quem é que te enviou? Será que você foi enviado por Deus para fazer isso? Aí está o grande problema. Será que você recebeu a ordenança do Senhor para fazer isso? Muitos até têm chamado, mas partiram antes do tempo. E outros não foram chamados. Hoje agora virou uma moda no mundo abrir igreja. Com qual fim? Propósitos inconfessos. Uns abrem igrejas para serem famosos, para terem dinheiro, como uma maneira de sobrevivência.
para ter um salário, como um emprego. Não. A Bíblia diz que isso não depende daquele que quer nem daquele que corre, mas sim depende de Deus que se compadece. A Bíblia diz que nós temos que ser como Arão, que não se autodeclarou ele mesmo como sumo sacerdote, que não se intitulou, mas sim que foi escolhido, que foi enviado. Então, está aí a diferença. Ok, uns não foram enviados, nunca foram enviados, foram abrir igrejas. É uma catástrofe. Por isso você vê como termina essas igrejas. Termina na corrupção. Põe essas igrejas sobre a rocha que não é Jesus Cristo. Ou então edificam essas igrejas sobre a rocha que é Jesus, mas com material impróprio. Material impróprio. Esse material que eu falei que queima com fogo são as falsas doutrinas. Esse material que eu falei que não é prata, nem ouro, nem pedra preciosa, é a corrupção, é o pecado. O homem não anda no temor do Senhor. O homem não conhece a Jesus a quem prega. Testemunha um Jesus desconhecido. Então vai terminar mal. Vai ser um falso profeta. Vai pregar heresias. Vai cometer erros. E assim Satanás não respeita o nome que se chama igreja por ser igreja. Mas sim, a verdadeira igreja, edificada sobre a rocha que se chama Jesus e construída com material puro que suporta o fogo, as provações, as perseguições, as pressões, os desertos, as tribulações da vida. E assim a igreja crescerá como uma estrutura na terra. E assim se cumprir essa palavra: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra eles. Quer dizer que os ataques de Satanás, os poderes do inferno se levantarão contra essa igreja. Mas a igreja vai ficar de pé. E quando se fala da igreja, não está a se falar de nome nem de estruturas físicas. São homens. Começa com o líder dessa igreja. E vai até os legos. Essa é a igreja. Onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, aí estarei. Essa é a igreja. Agora, se você não foi enviado, vais cometer erros. Porque o que é que Deus faz? Quando Ele envia alguém, Ele vai com ele. E se você for sozinho, vai sozinho, não vai contigo. E muitos se enganam com as manifestações, com os sinais. Sim, o facto de você invocar o nome do Senhor, poderão começar a acontecer sinais, manifestações, mas depois você termina mal, termina na corrupção. Hoje, a igreja atual está distante, é muito diferente da igreja primitiva. Porque os homens da igreja primitiva são homens que levaram a sério a palavra de Deus. Eles foram comissionados, foram enviados apóstolos, foram chamados, foram preparados. É isso também que está a faltar. Foram preparados e foram enviados. Por isso, quando Jesus ressuscitou, Ele lhes deu uma ordenança. E Ele lhes disse, antes do Senhor ir para o céu: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. Em outras palavras, não vão pregar o Evangelho antes de receberem o revestimento do poder. Fiquem à espera até o tempo de que vocês sejam visitados e depois poderão ir me testemunhar. Olha, isso é muito forte, meu irmão. Eles tinham que esperar para receber o revestimento do poder e assim iriam testemunhar Cristo. E ele disse: vocês vão me testemunhar começando em Jerusalém, Judeia, Samaria, até nos confins da terra. E testemunhar quê? Cristo. Agora você vai encontrar na Bíblia que os apóstolos testemunhavam a morte e a ressurreição de Jesus Cristo com muito poder. Porque eles viram. Quando nós testemunhamos aquilo que nós não presenciamos, que nós não experimentamos, quando nós testemunhamos aquilo que nós não conhecemos, não vimos, somos falsas testemunhas. Mas os apóstolos provaram, viram, certificaram, receberam, tiveram e começaram a testemunhar um Cristo vivo e não morto. Um Cristo com poder, com sinais e maravilhas. É isso que falta, amor. É uma igreja que estava compromissada com a verdade. Homens e mulheres que, glória a Jesus, olhavam para Jesus. Jesus estava no centro das suas vidas. E os pregadores do Evangelho da igreja primitiva, que eram os primeiros como os seus discípulos que seguiram mais tarde, não pregaram por interesses materiais. Não foram para ir, aleluia, receber salário. Não entraram no ministério público
glória a Deus, para terem dinheiro, arranha-céus, palácios, aviões. Não! Eles entraram para ganhar almas. Eles foram enviados para testemunhar Cristo. E eles o testemunharam. E o diabo Satanás os atacou, os perseguiu, os tentou. As mesmas provas que nós passamos, as lutas, as tentações, eles passaram. Talvez a única diferença é que nós não somos perseguidos, mas eles foram perseguidos. O escritor de Hebreus, ele mostra isso. Homens de fé, o mundo não era digno para eles. Homens de fé que aceitaram serem torturados do que, glória a Deus, negarem a sua liberdade em Cristo Jesus. Homens de fé preferiram andar, viver nas matas, nas catatumbas, nos desertos, vestiram-se de pele de camelo. Não aceitaram negociar com Satanás. Mas a igreja de hoje, essa é a grande diferença, negociou com Satanás. Satanás fez paz com a igreja. O diabo Satanás negociou com a igreja, com os ministros. O diabo Satanás venceu a igreja. Pois lembra-se da tentação do deserto. Satanás aparece a Jesus e ele promete lhe dar o mundo e todas as suas riquezas e toda a sua glória. Primeiro lhe mostrou e depois lhe seduziu. Eu te darei isso tudo, mas com uma condição: se prostrado me adorares. Agora, qual é a resposta de Jesus? Para trás de mim, Satanás. Arreda! Vai-te, Satanás! Porque só o Senhor, como está escrito, se deve adorar. Mas hoje os ministros, os pregadores, eles têm aceitado a recompensa de Satanás. Eles têm se corrompido, aceitando as promessas que Satanás tem dado. E o diabo lhes tem dado o mundo, como prometeu a Jesus. O diabo lhes tem dado a fama, a riqueza, a glória desse mundo. E assim se tornaram escravos de Satanás. Jesus Cristo falou: aquele que servir ao pecado se faz servo de pecado. A Bíblia diz que aquele que for vencido se tornará servo daquele que o venceu. E assim, a igreja de hoje, do século XXI, é uma igreja maniatada, presa, corrupta. É uma igreja mundana, mas a igreja do passado. A igreja primitiva é uma igreja santa, uma igreja edificada sobre a rocha. Uma igreja que sofreu, mas venceu, triunfou, entraram no céu. Eles ganhavam almas para o reino, mas a igreja de hoje ganha almas para o reino do inferno. Se você não sabia, a igreja leva almas para o céu se for uma igreja viva. Mas se for uma igreja morta, é porta do inferno. Em vez de levar almas para o céu, leva almas para o inferno. Jesus disse assim aos fariseus cegos que conduziam o rebanho. E ele disse: nenhum cego pode guiar outros cegos. Ambos cairão na cova. Pregadores, líderes, ministros cegos guiando um rebanho cego. E ambos cairão na cova. Essa cova é o quê? O inferno. Mas se o homem foi enviado por Deus, mas Deus, antes de enviar, preparou ele, armou esta pessoa para ir enfrentar as feras do inferno, os poderes das trevas, para enfrentar os feiticeiros e os demônios que atuam nos lugares celestiais, então esse homem vencerá a batalha. E a sua vitória, que está em Cristo Jesus, claro, levará almas para o céu. O seu testemunho será vivo, como foi dos apóstolos. De roupas apertadas para mostrar as partes íntimas do corpo. E dizem que Deus não está importado com o nosso exterior. Deus está importado, sim. É verdade. É só olhar como se vestiram as mulheres santas do passado. Deus se importa com todo o nosso ser. A nossa maneira de viver, de andar, de falar, de vestir, tem que ser santo. Não faça brincadeira, não. Isso é mentira de Satanás. Que nós só temos que ser limpos por dentro. Aquele que fez o interior também fez o exterior. É verdade, Jesus criticou os fariseus porque eles limpavam o exterior e não se importava com o interior. Sim, é uma outra profanação quando nós pensamos que temos que ser santos só por fora. Não, por fora e por dentro. Ele fez o exterior e o interior. Não podemos maquiar por fora como que nós somos santos, mas por dentro somos verdadeiras sepulturas, cheio de ossos de defunto. Não, temos que ser limpos no coração, que é na alma, e temos que ser limpos no nosso exterior. Temos que apresentar Cristo no nosso dia a dia. Porque uma mulher que veste-se
indecentemente, não sei se é assim, uma mulher que veste como meia nua, você poderia dizer que isso é santidade? Não, meu coração está limpo, Deus não está se importando com o meu corpo. Como pode? Palavrões, a igreja, com danças diabólicas mundanas. Eu vejo as igrejas da África e da minha terra, Angola, como as pessoas dançam. Dançam aquelas danças da cama, nos altares, na igreja. Músicas que se dançam lá nas trevas, nos centros da macumba. As danças que se dançam lá à noite. É esses que vieram para a igreja. Eu disse que isso trouxe o mundo para a igreja. E o mundo dominou a igreja. E o mundo corrompeu a igreja. E a igreja se corrompeu, fez aliança com o mundo. A igreja já não é uma igreja santa. É uma igreja mundana. E se ela é mundana, então não pode ser chamada de igreja. Não. Temos que chamá-la de outro nome. É uma organização social. É um lugar onde os pecadores vão lá para se divertir. Não. A Bíblia diz que no dia de juízo não haverá misericórdia para aqueles que não praticaram misericórdia. A Bíblia diz que o Senhor vai julgar o seu povo. Então é preciso nós levarmos a sério o Evangelho. Isso que você está vendo na igreja. Isso é corrupção, isso é morte. Todos estão indo para o inferno. Pregadores estão indo para o inferno. Todos estão descendo para o inferno. Porque o apóstolo Paulo, no Espírito, não Paulo, mas o Espírito Santo que estava em Paulo, disse: sem a santidade ninguém verá Deus. E o mesmo Paulo ainda diz assim: aquele que amar o mundo se declara inimigo de Deus. Ouvistes? Então é melhor vocês buscarem glória a Jesus Cristo. Buscarem a Deus até acharem. É melhor vocês se consertarem. Controla Israel. Quando ele estava bem com Deus, Deus estava com ele. Mas quando Israel deixava Deus, Deus também o deixava. Quando Israel buscava Deus, achava Deus. Mas como lhe buscava? De todo o coração. Eles tinham que se despojar de todo o pecado, da idolatria, do amor pelas riquezas, da prostituição e todos os outros pecados. E se humilhavam, e clamavam, invocavam, choravam e achavam-no. Mas se lhe buscassem de uma maneira errada, não lhe achavam. E a igreja está a buscar a Deus de uma maneira errada. Sem a santidade, ninguém verá Deus. Mas eu tenho uma notícia boa para dar. Presta bem atenção. Estamos a viver os dias da apostasia. Estamos a viver o dia da escuridão na terra. Eu chamo isso, e não eu, mas o Senhor que me apareceu, como há um eclipse espiritual na terra. Sim, há um eclipse. O Apocalipse 12 está se cumprindo hoje. Há uma mulher grávida. Uma mulher que está com dores de parto. Ele tem a lua debaixo dos seus pés. Uma mulher que está com dores de parto. Ele tem uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E tem as suas roupas de sol. E essa mulher está gemendo com dores de parto. Com ânsia de dar à luz. Sim. Mas o diabo Satanás, o dragão vermelho, parou diante da mulher. E houve um eclipse. É como que dois planetas se chocaram. E assim a luz não brilhou na terra. É só trevas. Mas um dia a luz vai nascer. Porque a Bíblia diz que essa mulher nasceu o filho. Satanás tentou tragar o filho, mas não conseguiu tragar o filho. Esse filho é o reino de Deus. É a luz que vai brilhar na terra para que o Senhor possa congregar os seus escolhidos. Mas nesse preciso momento há trevas, há escuridão. Mas também quero te dizer que é possível andar nas trevas sendo luz, porque Davi dizia: sua palavra, ó Deus, é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Em meio às trevas, você que está a brilhar, você que é luz, você serás a luz do mundo, pois está escrito: vós sois a luz do mundo. Mas um dia a luz brilhará, sim, a força do meio-dia, a luz do meio-dia, o sol da justiça, mas será o fim, não vai demorar. O Senhor vai tomar a sua igreja e vai julgar essa humanidade. Mas enquanto, glória a Deus, a mulher ainda não gerou filho, aqueles que vão se esforçando, andando em santidade, buscando o Senhor, aqueles que o acharam e permanecerem na justiça de Deus, permanecerão como luz no meio das trevas. Sim, a Bíblia diz que vai nascendo sobre ti a glória do Senhor. Sim, os povos andarão sobre a luz que vai nascendo, e os reis também. Talvez seja você essa luz que está a brilhar na escuridão
Então continua a brilhar até que venha a se formar um dia completo. Continua. Quanto mais você se entregar, quanto mais você buscar, quanto mais você orar, quanto mais você, aleluia, andar no temor, quanto mais se esforçar a fugir do pecado, mais a luz brilhará em ti. Mas as trevas querem tragar todo mundo. Satanás se levantou contra a humanidade. Controla só, você vai ver isso, que as pessoas, ou então os ministros do mundo inteiro, até aqueles que um dia levaram a ser o evangelho, vão se corrompendo. É um ataque seletivo. Jesus me mostrou uma visão. Eu vi Satã e ele perseguia os ministros do mundo inteiro. Eu vi Satã com uma injeção na mão e ele drogava, fazia dormir todos os ministros, eles injetavam essa injeção e os ministros dormiam, e depois que dormiam, ele os violava nas traseiras. E eu perguntei ao Senhor, o que é que significa isso? E ele me disse, é a apostasia que foi predita pelo apóstolo Paulo, é o fim, é o eclipse, é a escuridão. Sim, os homens estão dormindo através da falsa trombeta do Evangelho, que é a mensagem da prosperidade. Os ministros estão amando Mamon, estão servindo a dois deuses, e isso lhes leva